Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos meditar com a leitura de Neemias, capítulos 9 e 10, assim como nós vimos no livro de Esdras, alguns dias atrás. Nesse contexto, eles vão relembrar a história de eleição, redenção e cuidado de Deus para com o povo de Israel, desde quando o Senhor fez promessas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, do momento difícil que eles passaram no Egito e como de lá o Senhor os tirou com mão poderosa, como o Senhor os tem guiado após anos e séculos. E nesse contexto o povo vai, diante da leitura da lei do Senhor, fazer um renovo da sua aliança com Deus. Deus sempre teve essa aliança com o povo de Israel, mas por muitos anos, em várias ocasiões diferentes, o povo de Israel virou as costas para Deus, como diz nesse texto, se distanciou dos caminhos, dos propósitos do Senhor para eles. Mas é lindo quando o povo inteiramente volta o seu coração para Deus para renovar a sua aliança. Isso nos ensina a olhar também para a nossa própria história, reconhecer que o Senhor Deus é aquele que nos dá uma nova vida, Ele tem cuidado de nós, não apenas no presente, mas a gente pode olhar no passado e ver tantas maravilhas, tantas provisões, tantas coisas boas que Deus já realizou nas nossas vidas e hoje também renovarmos a nossa aliança com Deus. Então eu e a Rafa te convidamos para juntos orarmos pelas nossas famílias e também meditarmos com essa leitura de Neemias, capítulos 9 e 10. Vamos, como sempre, começar pedindo ao Espírito Santo entendimento e revelação para essa meditação. Amém. Vamos orar então. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós apresentamos esse momento devocional a Ti, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para ver, Pai, e abra os nossos ouvidos para ouvir as verdades, os princípios, os valores da Tua palavra. Traga entendimento, discernimento a cada um de nós, Pai, e fala de forma específica a cada família que tem se unido aqui, Pai, em fé, em oração, em leitura da Tua palavra para aprender mais de Ti. Vem realizando os milagres sobre as nossas vidas e famílias e vem, Pai, a cada dia nos transformando, nos restaurando e nos fazendo a cada dia da forma que o Senhor mesmo nos criou para ser. Nós te amamos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, acompanhe conosco Neemias capítulo 9. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram e vestiram-se com pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, lembrando que isso era uma exigência na lei de Moisés para o povo de Israel. Os que eram de descendência israelita tinham se separado dos estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus antepassados. Ficaram em pé onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, o seu Deus, durante 3 horas. Então eles gastaram inicialmente 3 horas simplesmente lendo a lei de Moisés. E passaram outras 3 horas em confissão e prostrados em adoração ao Senhor, o seu Deus. Essa leitura me lembra de quando eu e a Rafa estávamos na escola bíblica em Dallas. Nós sempre iniciávamos a manhã com um período de 45 minutos de oração com um grupo de estudantes e professores antes do início das aulas. E quando havia algum momento difícil, algum momento em que o Senhor direcionava, eles decidiam estender esse período de chapel e nós ficávamos 4, 5, às vezes 6 horas na presença de Deus, como diz aqui, lendo as Escrituras, confessando pecados e adorando o Senhor. Foram experiências que marcaram as nossas vidas, né? Algo muito forte quando a presença manifesta de Deus se manifesta no meio do povo e as pessoas são levadas, que nem todo esse povo, a adorar, a orar, a colocar o seu coração e se arrepender dos seus pecados. Isso é um mover que só Deus, através do Espírito Santo, pode fazer na nossa vida, no nosso coração. E nós precisamos, cada um de nós, desses momentos realmente de reavaliar e de adorar o Senhor com intensidade,
Nós oramos todos os dias, mas há momentos que nós precisamos mesmo como eles, parar e fazer algo específico, né? Sim, no livro de Neemias mesmo, um dos aprendizados que temos obtido nessa leitura atual é como, em meio ao trabalho do dia a dia e também às adversidades, Neemias parava e fazia curtas orações. Isso tem um grande valor, seja pedindo ajuda a Deus, seja dando graças a Deus, ele fazia curtas orações. Mas aqui ele também mostra um momento em que o povo se reuniu e gastou cerca de 6 horas na presença de Deus, louvando a Deus, meditando nas Escrituras e nesse momento estendido de adoração e comunhão com Deus e com o seu povo. Diz Neemias 9:4, em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Quedani. Eles clamaram em alta voz ao Senhor, o seu Deus, e os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo. E aqui começa o que vai até o final desse capítulo 9, uma declaração de louvor a Deus, mas também de chamado ao arrependimento ao povo. A liturgia inclui tanto uma ministração diretamente a Deus, como também o ministrar ao povo de Deus. Começa então dizendo assim, aqui no verso 5, levantem-se e louvem ao Senhor o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Amém. Só tu é o Senhor. Fizeste os céus até os mais altos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que nele há. Tu preservas a vida de todos eles, os exércitos dos céus te adoram. Sim, eles começam esse momento de adoração ou de oração com o louvor a Deus. E no verso 7 diz, tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, que o trouxe de Ur dos Caldeus, Abrão, e lhe deu o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança. Observa que eles estão lembrando que Deus fez uma aliança com esse povo a quem eles participavam, iniciando com seu patriarca Abraão. Fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. Cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e prodígios contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem em terra seca, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas violentas. Tu os conduziste durante o dia com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste sobre o monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos excelentes. A nossa lei hoje mesmo, nos dias modernos, é fortemente influenciada por essas palavras que Deus deu a Moisés nessa ocasião em que estava instruindo os israelitas sobre como eles deveriam viver. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste mandamentos, estatutos e leis por meio de Moisés, o teu servo. Na fome, deste-lhes pão do céu. E lembrando que esse pão do céu aponta para Jesus que viria do céu para nos saciar e nos dar satisfação eterna. Na sede, tiraste para eles a água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que com a mão levantada juraste dar-lhes. Os nossos antepassados, porém, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Contudo, tu és um Deus perdoador, um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Esse é o nosso Deus. Por isso, não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si,
um ídolo na forma de bezerro, e disseram: Este é o nosso Deus, que os tirou. Este é o seu Deus, que os tirou do Egito. E quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Durante o dia, a coluna de nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem a coluna de fogo durante a noite deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Isso se refere ao período em que Moisés liderou o povo de Israel, desde o êxodo do Egito até a chegada ali na terra de Canaã. De dia, naquele deserto, apesar das adversidades, havia uma nuvem do Senhor sobre eles, cobrindo-os e também guiando-os na direção correta. E de noite, quando muitas vezes eles avançavam em campanhas, havia essa coluna de fogo que os protegia e iluminava também o caminho para eles. Isso mostra os momentos difíceis que nós passamos na nossa vida, mas o cuidado do Senhor, a paz dele no nosso coração, quando nós entendemos nada, quando nós já não suportamos mais, mas existe uma graça de Deus, pela misericórdia dele. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos os sustentaste no deserto, nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, designando-lhes até as fronteiras da terra. Eles conquistaram a terra de Seom, do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os teus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos teus antepassados. Os seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas mãos com os seus reis e com seus povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil. Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram a tua grande bondade. Sim, ainda assim, ou apesar da grande bondade de Deus, apesar dos milagres que eles viram, apesar de todo o cuidado do Senhor para com eles, eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas que os tinham advertido de que se voltassem para ti. Eles proferiram blasfêmias terríveis. Por isso, tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Contudo, quando foram oprimidos, esse trecho nos lembra do Salmo 107, que mostra esse alto e baixo. O povo se volta para Deus, Deus cuida deles, o povo volta as costas para Deus. Clamam a misericórdia e Deus novamente os socorre e eles novamente abandonam os caminhos do Senhor. Quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste. Na tua grande compaixão, deste-lhes libertadores que os livraram das mãos dos seus inimigos. Aqui já após a conquista da terra prometida, liderada por Moisés e Josué, relata o período dos juízes, sobre o qual nós lemos também alguns meses atrás, quando o Senhor levantou homens e mulheres, inclusive, para livrar o seu povo. Tão logo, porém, voltavam a ter paz, de novo faziam o que era mal diante de ti. Então, tu os abandonavas às mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livrava, vez após vez. Tu os advertiste de que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e não obedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais viverá quem as praticar. Com teimosia, voltaram-se as costas para ti, tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. Durante muitos anos foste paciente com eles, pelo teu espírito, por meio dos profetas, os advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos destas terras. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonaste,
pois é um Deus misericordioso e compassivo. Eles continuam adorando e orando ao Senhor. Depois desse longo período de louvor e de confissão de pecados, aí sim vem o pedido. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que mantém a aliança e o amor leal, não fiques indiferente de toda a aflição que veio sobre nós. Sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. Então eles já relembram quando as 10 tribos do norte foram levadas para o exílio ou ao cativeiro na Síria, em seguida com o levantar do Império Babilônico, as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, também foram levados para o exílio na Babilônia, e agora eles voltaram, reconstruíram a sua cidade, reergueram os seus muros, estão clamando ao Senhor. Verso 33, em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando nós fomos infiéis. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se o homem é infiel, o Senhor Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos sacerdotes e os nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem aos estatutos com que os advertiste, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando a tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste, eles não serviram a ti, nem abandonaram seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Sim, aqui conclui esse período de oração e de confissão de pecados diante de Deus, mas assim como eles passaram essas 3 horas de leitura das Escrituras, mais 3 horas de adoração e confissão de pecados, é lógico que Neemias resumiu bastante as palavras, apesar de ser um texto um pouco mais longo, que nós estamos lendo hoje, certamente essas palavras estão bastante sumarizadas por Neemias. E diz no verso 38, concluindo o capítulo 9, verso 38, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, pelos nossos levitas e pelos nossos sacerdotes. Vamos ler também o capítulo 10, que é bem mais curto. Diz, essa é a relação dos que o assinaram. Neemias, esse que escreveu esse livro, era o governador, filho de Acalias. Tem uma lista também de líderes com ele. Depois os sacerdotes, tem outra lista organizados pelos seus familiares. Dos líderes do povo, uma outra lista de nome, e diz que o restante do povo, verso 28, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos daquela terra, por amor à lei de Deus, com as suas mulheres e todos os seus filhos e filhas, com idade para discernir, agora que se unem aos seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e conjuramento, a seguir, de agora em diante, seguir a lei de Deus dada por meio de Moisés, servo de Deus, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e estatutos do Senhor, o nosso Deus. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos dessa terra, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos dessa terra trouxerem mercadorias ou cereal para vender no sábado ou em dia de festa sagrada, não compraremos deles nestes dias. A cada 7 anos, abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 1/3 do ciclo para o serviço do templo do nosso Deus, para o pão consagrado, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as festas de sábado e das festas de lua nova e festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer expiação por Israel e para a necessidade do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas
e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do Senhor, o nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas, as primícias, o melhor quando eles colhessem do fruto do seu trabalho, entregar ao Senhor de toda a árvore frutífera. Conforme também está escrito na lei, traremos o primogênito dos nossos filhos e a primeira cria dos nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, para a nossa primeira massa, traremos para os sacerdotes a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e do nosso azeite. Então, trazendo as primícias ao Senhor. Sim. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles os que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. O sacerdote descendente de Arão acompanhará o levita quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, até mesmo os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Sim. Então, nesse momento onde eles estão se arrependendo, vendo as consequências deles se afastarem de Deus e esse retorno ao Senhor com jejum, no início falou que eles estavam jejuando, orando, se reunindo ali para adorar ao Senhor, para conhecer sobre a lei de Deus que foi dada através do servo Moisés. O povo está colocando, derramando o seu coração diante de Deus. E é isso que nós precisamos a cada dia, derramar o nosso coração diante de Deus e viver de acordo com aquilo que... Tudo isso, eles estão fazendo várias promessas e acordos para viver uma vida que Deus quer. E nós precisamos sim ter esses momentos de arrependimento, mas permanecer naquilo que nós estamos falando diante de Deus também. Sim, o povo estava renovando a sua aliança com Deus. Por mais extensa que foi essa leitura de hoje, isso é apenas um trechinho, um resumo do que Neemias fez do longo período de aproximadamente 6 horas que eles estiveram reunidos como povo, lendo as Escrituras Sagradas, confessando os seus pecados e adorando a Deus. Então nós aprendemos com Neemias que existem essas orações mais extensas, existem momentos de retiros espirituais, existem momentos em que nós precisamos nos voltar a Deus com mais intensidade, assim como também temos visto no livro de Neemias a importância das orações curtinhas. No meio do nosso dia a dia, enquanto estamos dirigindo, diante de afrontas do inimigo, Neemias nos mostra várias vezes, nós já vimos nessa semana, as curtas orações, clamando a misericórdia de Deus, louvando o nome do Senhor, pedindo a Ele direção e sabedoria, e assim a graça do Senhor vai nos sustentando momento a momento. Deus abençoe a sua família. Eu e a Rafa queremos orar com você. Coloque diante do Senhor os seus motivos de oração. Nós queremos que hoje o Senhor tenha uma nova porção, um novo renovo, e te convidamos, assim como nós costumamos fazer também frequentemente, um renovo da sua aliança com Deus, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, consagrando ao Senhor o seu lar e a sua família. Vamos aproveitar esse lembrete do renovo de aliança de Israel e fazer uma oração semelhante também. Amém. Olhe conosco. Te damos graças, Pai, Sim, como lemos Pai, nessa declaração dos levitas, porque o Senhor é Deus, não há outro além de Ti, Deus grande e poderoso, grande em bondade e misericórdia. Nós Te louvamos e agradecemos pela nova vida que o Senhor nos tem dado, por tantos milagres que o Senhor já fez na nossa história. Nós não podemos Senhor, contar as Suas maravilhas e a Sua bondade para conosco.
e confessamos ao Senhor as nossas fraquezas, Sim, as meu nossas Pai. falhas. Tenha Pedimos que o misericórdia de Senhor, nós. Deus, tenha misericórdia de nós e dos nossos familiares. Perdoa-nos pelos nossos pecados e ajuda-nos pelo Teu bom Espírito a vivermos tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós renovamos hoje a nossa aliança com o Senhor, declaramos o senhorio de Jesus sobre as nossas próprias vidas e também consagramos ao Senhor a nossa família, pedindo que o Senhor tenha liberdade pelo Teu Espírito Santo para cumprir para conosco o Teu bom propósito. Eu e a Rafa abençoamos cada pessoa que ora conosco agora, entregamos com eles em intercessão cada motivo de oração, cada necessidade e declaramos hoje o Senhor renovando as nossas forças, nos dando sabedoria e graça para prosseguir adiante, à medida em que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor. Sim, meu Pai, seja bem-vindo em nossas vidas e em nossos lares, Espírito Santo. Por Tua misericórdia, opera para conosco novos milagres. Essa é a nossa expectativa de que o Senhor fará ainda mais. Amém, Olhamos Senhor. para o Senhor e oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia. Tenha um dia aí muito abençoado na paz do Senhor, sabendo que Deus cuida de nós e reconhecendo, assim como é tão lindo nós, quando começou essa leitura, parece até um louvor, assim, para se cantar, né? Tantos louvores têm repetido e falado coisas mais humanas, mas a Bíblia é toda inspirada de momentos de louvor do seu povo que nós deveríamos cantar mais sobre esses trechos bíblicos, né? Então, que a gente possa reconhecer essa grandeza de Deus, quão grande, quão misericordioso, quão amoroso, compassivo, e esse Deus que nos perdoa e que nós podemos colocar a nossa esperança e confiança nele. Sim, que linda essa leitura. Obrigado especialmente vocês que ficaram desde o início. Hoje uma meditação um pouquinho mais longa. Obrigado por compartilhar também essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Amanhã nós vamos concluir a leitura de Neemias e planejamos na próxima semana fazer a leitura do livro de Esther, que vai ser o último livro para nós concluirmos aqui na live Família e Fé a leitura de toda a Bíblia Sagrada. Meu Deus, como passou rápido esse tempo. Eu tô vendo que a irmã Lúcia está ali conosco, ela tá desde o iniciozinho e a gente está aqui durante esses 4 anos lendo a Bíblia e parece que foi ontem que nós começamos com Salmos e quantas pessoas nesse tempo estiveram aqui conosco, quanta gratidão há no nosso coração do Senhor permitir a gente fazer esse propósito e ir cumprindo aqui fielmente. Teve momentos, quem acompanha mais tempo conosco, que nós estávamos viajando, momentos que nós estávamos no Brasil, quantos tempos, momentos que nós fizemos com convidados. Então Deus deu tanta bênção aqui durante esse tempo. Sim. E é uma alegria para nós. E continue orando, nós estamos orando pelo que Deus tem para nós no ano que vem, qual é o próximo projeto, como Ele deseja que nós continuemos compartilhando da palavra, e ore por nós, vocês que estão aqui unidos e têm participado conosco nessa live, para que Deus possa dar o direcionamento, o que Ele quer alcançar as famílias através da nossa vida. Sim. Muito obrigado por participarem conosco, também por compartilharem. Um beijo para minha irmã que está aí, Melissa. Bom dia, Pico. Deus abençoe a sua família, nós amamos vocês. Um abração e fiquem na paz.